Você sabe qual é o seu papel como gestor? Sabe quais atividades estratégicas você precisa realizar? Meu nome é Samara Paiva, sócia fundadora da Alavanque Consultoria e por aqui muito conteúdo sobre gestão, inovação e empreendedorismo. Bem, mas qual que é o papel como gestor, né? Muitas das vezes a gente tem um pouco dessa dificuldade e, na verdade, às vezes o gestor que está nessa função talvez tenha um pouco dessa dificuldade de entender qual realmente é a atividade e quais são os objetivos que ele deve cumprir. Quando a gente tem um cargo de gestão, a gente precisa entender que é uma atividade estratégica. Então, ela precisa olhar para o negócio, para onde ele está inserido, né? Seja você gestor de uma equipe dentro de um setor, ou seja você gestor do seu negócio também, porque muitas das vezes você vai gerir vários setores dentro da sua equipe. Você precisa entender que o seu papel ele é mais estratégico. Então a gente pensa aqui, o gestor ele tem um papel de dar suporte para a equipe, então ele começa com atividades que ele vai retirar os empecilhos. Então muitas das vezes, às vezes o gestor ele acha que ele tem que executar e auxiliar tudo ali na execução. Né? A gente vê muito isso acontecendo de gestores que estão sobrecarregados com a operação. Novamente falo para vocês, muitas das vezes o gestor dentro de uma equipe ou o gestor de um negócio. Então ele às vezes se sobrecarrega com a operação e não tem tempo para realmente dedicar para a parte estratégica, que seria o quê? O gestor ele precisa analisar o que pode ser melhorado dentro daquele negócio, dentro daquele setor, para com que a equipe dele tenha um melhor desempenho. E muitas das vezes isso não é levado em consideração e aí você tem um setor que talvez não tenha um desempenho tão forte. Então, para com que a gente tenha um desenvolvimento e resultados cada vez melhores, esse é o papel do gestor. Ele alinhar a equipe, ele identificar muitas das vezes quais as principais dificuldades, quais os principais empecilhos que estão dificultando aquele trabalho para com que ele consiga se solucionar. Outra coisa muito importante, desenvolver pessoas. Dentro de um time, muitas das vezes, você vai precisar, o gestor precisa entender quais são as dificuldades pessoais de cada um e tentar mesclar para com que aquele time tenha o melhor desempenho. E claro que as pessoas vão precisar de algum suporte para com que elas sejam desenvolvidas. Né? Então a gente não pode esperar que um colaborador que já esteja pronto e que todas as funções ele vai entregar da melhor forma, da melhor performance, porque ele muitas das vezes vai precisar de um acompanhamento. E é papel do gestor fazer com que aquela equipe se desenvolva. Né? Então por aí a gente tem algumas ferramentas, como a gente já conversou aqui, de feedbacks, planos de desenvolvimento individuais. Isso são ferramentas que vão auxiliar você a identificar quais são esses gaps, quais são as principais características, né, as características comportamentais e até mesmo profissionais. Muitas das vezes você vai precisar desenvolver em questão de ferramentas, em questão técnica mesmo aquela pessoa, ou muitas das vezes o comportamental. Então, quando você começa a entender qual é esse papel, você começa a ser esse suporte para a equipe. Um outro ponto muito importante do gestor, né, que eu acho que não só do gestor, mas como principal papel ali, a análise de dados e resultados. Então, quando a gente coloca indicadores estratégicos, indicadores táticos, né, que são os indicadores referentes a um setor específico, ou os indicadores operacionais, que são indicadores referentes ao desempenho da equipe em determinadas funções, a gente não tem só os indicadores para mensurar, a gente precisa analisar esses indicadores e fazer com que eles também apresentem novos resultados e entender os planos de ação que você precisa traçar para o seu time para com que ele consiga esse desempenho que você precisa entregar para a parte estratégica da sua empresa. Você está coordenando algo que é estratégico. Ou se você tem a sua empresa e coordena todos esses setores, você também precisa analisar dessa forma. Então, características importantes para você desenvolver ou para a gente identificar em um gestor. A gente vai precisar trabalhar muito com resiliência, com empatia, porque você vai trabalhar a gestão de pessoas também. Então, claro que você vai ter que saber a forma como você vai alcançar e obter o melhor de cada pessoa. Né? Então, exige várias características comportamentais referentes à parte de gerir pessoas. Então, para gerir pessoas, a gente não necessariamente vai liderar só com as exigências, né? Só com as metas, só com o objetivo. A gente vai liderar também ali com a resiliência, com a empatia e com a compreensão ali um do outro. Né? Então, assim, por isso que é muito importante que o gestor ele crie momentos onde a equipe possa compartilhar as suas dores, onde a equipe possa se sentir também acolhida e momentos também para com que a equipe
engaje, né? Então, engajar a equipe frente a alguns objetivos. Então, de uma forma geral, a gente tem uma pessoa que precisa gerir dados, criar análises, fazer análises, bem como gerir pessoas e ser suporte para com que esse setor, para com que todas essas dificuldades, esses empecilhos sejam melhorados a partir de outros superiores, né? Os diretores, enfim, mas para com que ele represente o time e compre também todas essas dores e dificuldades do time. Um outro ponto muito importante é o que a gente fala, né, das características do líder. Não necessariamente eu preciso ter um perfil de gestor um que é muito comunicador, o outro que é muito analítico. Então a gente precisa dosar. Também é importante que você gestor, seja uma pessoa comunicativa, né? Alguém que consiga expressar com clareza o que quer. Porque muitas das vezes o gestor, ele tem clareza do que ele quer, ele sabe o objetivo da empresa, o objetivo do setor, mas ele tem dificuldade de colocar isso para a equipe de uma forma clara, né? É aquela velha questão do óbvio precisa ser dito. Em muitas questões a gente analisa que a falha na comunicação existe dentro dos setores e muitas das vezes vem de cima, né? Vem do gestor, porque ele não soube se expressar e se comunicar da melhor forma. Então, o quanto é importante a gente trabalhar realmente a comunicação eficaz, né, com um objetivo claro, de uma forma clara, expondo realmente os pontos e deixando essa comunicação aberta também para com que o seu time consiga expor a opinião, né? Então, é muito importante que você, gestor, tenha essa abertura para ouvir, né, e não simplesmente impor algo, colocar algo que seja só a sua vontade, porque é a vontade de um time como um todo. Então, ouvir é muito importante, mas claro que você exerce o papel onde realmente você toma as decisões mais estratégicas, né? Frente aos dados, frente às análises e frente à sua própria função. Então, claro que no final, realmente a decisão estratégica vai condizer, vai ser referente mais a você. Então, mas não deixar de levar em consideração todo o time, toda a opinião, tudo que é falado, né, para com que você seja um gestor onde as pessoas consigam ter abertura, né? O quanto é ruim quando você é gerido por alguém que você não sente que pode falar realmente o que está acontecendo. Muitas das vezes, se você não fala, isso vai gerando uma insatisfação. Dessa insatisfação, talvez você vai acabar perdendo um colaborador, esse colaborador vai desistir de trabalhar naquele time por uma falha de comunicação. Bem, então se você é gestor, se você gere um time, se você gere um negócio, compreenda muitas essas funções, essas características, porque você é o passo estratégico do seu time, né? Então, cuidado para você não se atolar com as funções da operação, cuidado para você não se atolar em muitas coisas do cotidiano, de imediatismo, sem olhar a longo prazo. E se você gostou desse conteúdo, acompanhe aqui para mais dicas como essa e compartilhe também esse vídeo com algum amigo que se identifique.